Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe. Não se esqueça, você ainda não se inscreveu? Se inscreva, dá seu like, compartilhe, faça seus comentários. É interessante quando nós fazemos uma prova e aquela prova exigiu muita dedicação para que pudéssemos ser aprovados. Vamos ver sobre isso logo após a vinheta. Espiritual não é muito diferente. Nós também somos provados por Deus. E é lógico, queremos ser aprovados. Vamos ao tema de hoje. Aprovado por Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. Como é bom estarmos em Cristo Jesus. O nosso texto base está em Romanos, no capítulo 16, verso 10, que diz assim: saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Que nome diferente, não é mesmo? Mas é interessante que muitas pessoas, elas buscam aprovação. Aprovação social, aprovação da família, aprovação no trabalho, na escola e até mesmo na igreja. Mas a aprovação que nos garante vida eterna é a aprovação do nosso Deus em Cristo Jesus. Vamos ver Gálatas, capítulo 1, verso 10. É interessante, porventura procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? É muito importante nós termos um bom testemunho. É muito importante as pessoas olharem para nós e ver Cristo em nós, porque nós refletimos a imagem de Cristo. Mas a aprovação, a principal, é justamente a que vem de Deus. 1 João, capítulo 5, verso 9 e verso 10 diz assim: nós aceitamos o testemunho dos homens, contudo, o testemunho de Deus tem maior valor, porquanto é a palavra de Deus que Ele próprio afiança acerca do seu Filho. E nós vemos que Deus, Ele nos ensina através da sua palavra, Ele nos ensina através de pessoas que vêm falar conosco, e nós vemos, conferimos, está dentro da palavra, nós vemos o testemunho da pessoa, nós vemos que Deus está na pessoa, e Deus usa as pessoas para falar conosco também, só que sempre nós temos que estar vendo dentro da palavra. E Jesus, Ele é o nosso exemplo. Jesus, Ele é o nosso mestre. Jesus, Ele é o nosso amigo. E o próprio Jesus foi aprovado por Deus. Atos 2:22, olha que interessante. Homens israelitas, escutai estas palavras a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus, por Ele, fez no meio de vós. Como vós mesmos bem sabeis, que Deus por Ele. Olha que importante, quando nós estamos nele, quando nós estamos em Cristo Jesus, nós estamos guardados, nós estamos cuidados, nós estamos sendo olhados pelo Todo-Poderoso. Sabe também quem foi provado e aprovado por Deus? Os heróis da fé. Hebreus 11, verso 39 diz assim: ora, todos esses, apesar de haverem sido aprovados por Deus por meio da fé. Então nós vemos, os heróis da fé também passaram por provas e foram aprovados. Mas sabe por que eles foram aprovados? Porque eles creram. A fé foi o motivo deles serem aprovados. Por isso que nós não podemos ficar oscilando na fé. Por isso que nós não podemos ficar duvidando do que Deus fala para nós. Porque se nós estamos sendo provados, nós precisamos ser aprovados por Deus. Hebreus 11:6 diz assim: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer. Crer o quê? Que ele é real e que recompensa a todos quantos se consagram a ele. Primeira coisa, eu vou me aproximar de Deus porque eu creio que Deus existe. Eu tenho que crer que Ele é real, mas tem mais uma coisa. Eu creio que crer que Ele recompensa. Ele é o Deus que dá recompensa. Às vezes nós estamos numa prova tão grande, numa luta tão grande, numa aflição tão grande, e muitas vezes nós pensamos, vamos entender assim, que vamos esmorecer, que vamos fracassar, que vamos desistir, como diz aquele velho ditado, nada, nada, e vai morrer na praia. Mas não, nós temos que estar firmes na fé, porque Deus recompensa a todos aqueles que se consagram a Ele. Precisamos permanecer firmes na fé. A nossa fé, ela tem que estar firme, porque é nela que estamos alicerçados. 1 Coríntios 16,
13, diz assim: vigiai, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente e sede fortes. Vigiar é muito importante, mas permanecer firmes na fé, uma coisa depende da outra, sabe? Porque somos invadidos, somos atormentados, somos bombardeados por Satanás. Agora, se eu não vigio, o que eu vou fazer? Eu vou vacilar. Agora, se eu estou vigiando, eu estou alicerçada no nosso Senhor Jesus Cristo, eu estou conferindo na palavra, vai ser mais difícil eu vacilar. Segundo Coríntios 1:24 fala assim, olha, pois é pela fé que estáis firmados. Estamos firmados pela fé em Cristo Jesus. E a fé, ela é o nosso alicerce, por isso que eu tenho que estar vigiando, permanecendo firme. E olha, eu tenho que me portar corajosamente. Eu não posso ficar que nem aquela pessoa apavorada. Eu tenho que portar corajosamente, como diz a palavra, e ser forte. Porque tem horas que a gente vê que parece que realmente nós não vamos aguentar. Mas você não pode se esquecer que você tem o Todo-Poderoso que trabalha a teu favor. Permanecer firmes na fé. Vamos ver o que Paulo fala em Filipenses 4, verso 1. Permanecer assim, firmes no Senhor. Eu acho lindo que ele fala, amados. Permaneceis firme no Senhor, porque quando eu estou alicerçada na fé, eu estou firme no Senhor. Pode vir tempestade, que é normal. Lembra, Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, mas eu vou estar olhando fixamente ao Senhor. Aí, como diz, né? Aqueles que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Então, eu tenho que estar firme no Senhor. Paulo ainda fala em 1 Tessalonicenses 3:8. Portanto, se estáis firmes no Senhor, há mais alegria em nossa vida. Sabe por que há mais alegria? Uma, porque na presença do Senhor a tristeza salta de alegria. Mas outra, porque nós sabemos que tudo aqui é passageiro. A nossa esperança, nós sabemos que vai tudo passar. Porque estamos alicerçados e sendo sustentados pelo Senhor. E sabemos que do Senhor vem a nossa vitória. Então, firmes na fé. Firmes no Senhor e firmes na palavra. 1 Coríntios 15:1, olha o que é que diz. Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos preguei, o qual também recebestes e no qual estáis firme. O apóstolo Paulo fala, ele mesmo lembra daquilo que foi ensinado para nós. Nós precisamos estar alicerçados na palavra, nós precisamos estar sempre com a palavra na nossa mente, na nossa mão, na nossa boca. Precisamos estar firmes na palavra. Segundo Pedro 1:12, Pedro fala assim, olha, por este motivo, sempre cuidarei de vos lembrar destes princípios, se bem que estáis bem inteirados deles, assim como estáis solidamente firmados na verdade que recebeste. Você está firmado na verdade? Lembra que a Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Essa verdade é Cristo Jesus. Nós precisamos estar firmes no Senhor, precisamos estar firmes na palavra. E eu te pergunto, como que você vai estar firme na palavra se você não medita nela? Se você não lê ela, se você só fica com aquilo que é falado, mas você não tem o costume de estar lá folheando, se alimentando e olha, permanecendo naquilo, como diz Pedro, estando inteirados, estando alicerçados, estando enraizados, lembrando dos princípios. Os princípios estão todos na palavra. E Paulo ainda fala em 2 Timóteo 2:15, procura isto sim, apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar, olha que tremendo, e que maneja corretamente a palavra da verdade. Aí eu olho mais uma vez e eu te pergunto para mim também, você está manejando corretamente a palavra da verdade? Porque a Bíblia ela não é achômetro, a Bíblia não é interpretação própria. A própria palavra ela se interpreta. A própria resposta está na palavra. E quando Paulo fala assim, procura apresentar-te aprovado diante de Deus. Eu acho legal que ele traz logo assim como um obreiro. O que o obreiro tem que fazer? Ele tem que dar alimento. Mas nós temos que estar
estar assim prontos como um obreiro a qualquer momento. Porque você não sabe, mas às vezes o teu vizinho está passando fome da palavra. Olha o que Deus manda te dizer. E daí, o que você está fazendo? Eu não sou pastor, eu não sou obreiro, mas não é isso que Paulo fala. Procura apresentar-te aprovado diante de Deus. Tem que estar firme na palavra. Aí a gente vê também, firme na palavra. Lembra quando o diabo foi tentar Jesus? Jesus venceu o diabo através da palavra. Mas aí a gente também tem que estar firme na oração. Colossenses 4:2. Olha que tremendo que fala. Perseverai na oração, velando nela com ações de graças. A oração, ela tem que ser um hábito nosso. A oração, ela tem que ser um costume. A oração, ela tem que ser parte do nosso dia. Porque falar com Deus é algo maravilhoso. Saber que eu tenho acesso a Deus é algo tremendo. Saber que quando eu falo, eu tenho um Deus todo-poderoso que me escuta. Isso sim é maravilhoso. Então eu tenho que estar firme na oração. Eu tenho que perseverar na oração. Sabe por que eu falo isso? E eu entendo quando Paulo fala, às vezes nós estamos precisando de algo e nós estamos orando, aí passa o tempo, o negócio não vem, Deus não dá naquele momento e a gente desanima. E a gente nem lembra mais do que a gente estava pedindo a Deus. Então perseverar em oração. Firmes também na esperança. Nós somos um povo privilegiado. Eu posso dizer isso com todas as palavras, porque nós temos conhecimento do Senhor. Nós temos conhecimento da palavra. Nós temos intimidade com o Senhor através da oração. E nós temos a bem-aventurada esperança. Salmo 31:24 fala assim, o salmista: sede fortes e corajosos. Ele, olha porque firmes na esperança, ele fortalecerá o vosso ser, vós, todos os que confiam e esperam no Senhor. Qual é a tua esperança? Qual é a tua expectativa? Em quem você tem colocado a tua confiança? Nós, como igrejas de Cristo, nós aguardamos, nós temos a bem-aventurada esperança. É a Maranata, amém, ora vem Senhor Jesus. A igreja de Cristo tem que estar olhando para Jesus, aguardando o arrebatamento. Então nós temos que estar firmes e não abrirmos mão nem da nossa confiança e nem da nossa esperança. Quer ver outra coisa que eu preciso estar firme? Na prática da vontade de Deus. Como assim? Vamos ver Paulo? Colossenses 4:12, olha que tremendo. Para que como crentes maduros e cheios de fé, continueis caminhando firmes na prática de toda a vontade de Deus. Então, eu estou caminhando, eu não posso parar, o medo ele vai querer me travar. Situações complicadas vai querer me travar, vai querer fazer eu parar na fé. É justamente a função de Satanás. Só que o que Paulo fala para nós? Nós precisamos continuar caminhando firmes. Os nossos passos têm que ser passos decisivos. Por quê? Porque nós temos colocado para nós, revelados para nós, qual é a vontade de Deus. Aí você pode falar assim, mas eu não sei qual é a vontade de Deus na minha vida. Vamos ver 1 Tessalonicenses 4:3, o que Paulo responde? A vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Então, a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E ela tem um objetivo. O objetivo da vontade de Deus é a nossa santificação. Se nós formos provados em relação a estarmos vivendo segundo a vontade de Deus, será que você seria aprovado? Será que eu seria aprovada? Por isso que eu tenho que estar firme, alicerçada. E eu tenho que estar praticando, porque é a vontade de Deus que vai prevalecer. Você sabe por que Deus prova o homem? Primeiro, para testar a nossa fé. É bíblico isso. Quer um exemplo? Abraão, Hebreus 11:17. Pela fé, Abraão, no tempo em que Deus o expôs à prova, ofereceu-lhe Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava mesmo a ponto de sacrificar seu unigênito, porque a fé que ele tinha em Deus. A Bíblia nos fala
que ele tinha certeza que a promessa que Deus fez para ele iria se cumprir. E essa promessa era Isaac. Então, a prova que ele teve, ele foi aprovado. Como que está a nossa fé? É importante nós pensarmos sobre isso, que possamos, assim como Abraão, sermos aprovados. Não abrimos mão desse princípio, que é o princípio de confiar no Senhor acima de todas as coisas. Outra coisa que a gente é provado e constantemente, o nosso caráter. Um exemplo, Jó 23:10. Todavia, ele conhece bem o caminho por onde passam meus passos, meus pés, né? Ou meus passos em outra versão. Olha que interessante, Jó, ele está falando que Deus conhece muito bem aonde ele caminha. E ainda fala assim, olha, se me colocar à prova, constatará que sairei puro, como ouro refinado. Jó, ele não estava com medo de Deus colocar ele à prova. Mas nós, como seres humanos, nós temos medo de sermos reprovados. Nós temos medo de sermos testados e nós não temos assim muita segurança. Será que eu vou ser aprovado? Agora, se o Senhor está como o meu princípio, se o Senhor está como assim o meu objetivo de vida, pode ter certeza, seremos aprovados. Terceiro, Deus testa a nossa fidelidade. A fidelidade é a característica do que é fiel. É diferente da fé. É a característica do que é fiel. Daquele que demonstra zelo, respeito por alguém ou por algo. É aquela pessoa que é leal. E a Bíblia ela dá tantos exemplos para a gente de pessoa fiel. Vamos lembrar, Daniel, José. José teve seu caráter provado o tempo todo, mas também a fidelidade dele a Deus. Sadraque, Mesaque, Abednego. E eu lembrei de Noé. Vamos ver Hebreus 11:7? Pela fé, Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido por santo temor, olha o que movia Noé, ele construiu uma arca a fim de salvar sua família. Por intermédio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Deu ouvido à voz de Deus e executando minuciosamente as ordens que lhe foram confiadas. Ele executou o que Deus falava ele fazia, ele não questionava não. Nós somos, vou usar o termo assim, interessantes. Porque Deus fala conosco, nós queremos ficar lá com o que Gideão fez. Nós queremos ficar provando a Deus, para ter certeza. Mas Gideão foi um caso que a Bíblia conta. Mas aqueles homens, quantas vezes você viu Daniel provando a Deus? Quantas vezes você viu José provando a Deus? Mas a Bíblia fala, né? Provar e ver de que o Senhor é bom. Mas a gente vê que a fidelidade de um ser humano, ela é justamente o demonstrar o zelo por Deus, o respeito por Deus. Deus fala, gente, Senhor, peraí, me ajuda a executar, me ajuda a fazer. E a gente viu justamente isso. Noé, ele deu ouvido à voz de Deus e ele executou minuciosamente as ordens que Deus deu a ele. Então nós precisamos ser fiéis, nós precisamos agradar a Deus. E Deus, ele testa outra coisa em nós, a nossa obediência. Dá para ver em todos os exemplos que eu dei. Todos que foram aprovados foram resultado da obediência a Deus. Quer ver um exemplo? O povo de Israel, Deuteronômio 8:2. Traze sempre viva em tua memória a maneira como Yahvé, o teu Deus, te conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para te tornar humilde e provar-te, a fim de que exteriorizasses todas as intenções do teu coração. Se estavas decidido a obedecer a seus mandamentos ou não. Traze sempre viva em tua memória. Eu fico imaginando essa palavra e eu olho, contextualizo para mim e para você tudo que o Senhor Deus fez por ti. Traga sempre viva a tua memória. Toda vez que Deus falava contigo e você obedecia a Deus, o quanto você se sentia bem. Porque obedecer a Deus é prova também de amor. Vamos ver outro exemplo? Então, Deus também testa o nosso amor por Ele. Novamente, vamos ver o povo de Israel, Deuteronômio 13:3. Diz assim: não teis ouvido as palavras desse pregador ou sonhador,
porquanto é Yahvé vosso Deus, que vos está pondo à prova. Sabe para quê? Para aflorar diante de todos o quanto de fato amais ao Senhor, de todo o coração e com toda a tua alma. Já imaginou as pessoas que elas veem? Muitos são usados pelo nosso adversário, pelo inimigo das nossas almas, para testar se realmente nós amamos a Deus. Muitos trazem, como nós vemos em Daniel, quando tinha aquele manjar do rei, muitos trazem manjares que aparentemente são deliciosos, mas a partir do momento que você cede à tentação, sabe o que acontece? Vem sentimento de culpa, vem um monte de frustração, vem tristeza. Então, nós precisamos rejeitar. Por isso que quando a gente vê essa palavra, não dê ouvido às palavras desse pregador ou sonhador. Pessoas que vão trazer a você coisa que você sabe que desagrada a Deus, mas está colocando uma roupagem diferente. Então, nós temos que estar muito atentos, porque o nosso amor geralmente é colocado à prova. E a nossa sinceridade? Com certeza. Vamos pegar um exemplo? Davi, Salmo 17, verso 3, diz assim, o próprio Davi falando, pode sondar-me o coração, examine minha consciência durante a noite, provar-me com fogo, ó, não é pouca coisa não, e iniquidade alguma encontrarás em mim, pois minha boca não é falsa diante de ti. Sabe aquela sinceridade? Senhor, eu vou fazer isso, Senhor, eu vou fazer aquilo, ó Senhor, é assim, ó Senhor, é assado, e na hora, quando Davi fala, pode sondar-me, olha, pode me examinar durante a noite, prova-me com fogo, e olha, o Senhor vai ver que o Senhor não vai encontrar na minha boca nada de falsidade diante de ti, mas uma prova que a gente vê que a gente passa, a revelação de quem realmente eu sou. Quer ver Salomão, o que ele fala em Provérbios 17, 3? Fala assim, o ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor que revela quem as pessoas realmente são, porque é o Senhor que conhece o nosso coração, é o Senhor que sabe realmente quem nós somos, a nossa sinceridade, o nosso amor, a nossa fé, é o Senhor que conhece, é o Senhor que tem que se agradar de nós. Nós somos aprovados por Deus, nós não somos aprovados por Deus quando nas provas que nós passamos no decorrer da nossa caminhada cristã, é encontrado em nós a fidelidade. Quando nós permanecermos firmes na fé, permanecermos fiéis em Deus. Tiago 1, verso 13 e verso 12 fala assim, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. Então, eu preciso permanecer fiel para eu ser aprovado. Feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto, após ter sido aprovada, olha o resultado, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Eu tenho prova, eu passo por prova? Ué, se eu passo por prova na escola, depois que eu estudei para fazer aquele teste, eu vou fazer o teste, eu quero ser aprovado, imagina nas coisas espirituais, imagina nas coisas do Senhor, ainda com um prêmio melhor, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Como está sendo a prova da nossa fé? 1 Pedro 1, 6 e 7 fala assim, olha, nisso vocês exultam, alegrem-se, ainda que agora, por um pouco de tempo, devem ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória, honra, quando Jesus Cristo for revelado. Será que você vai encontrar aquele carimbo aprovado? Oh, glória a Deus! Quem que foi rejeitado, você lembra? Reprovado? Saul. Mas nós estamos sendo alicerçados no Senhor, o Espírito Santo habita em nós, e eu tenho certeza que seremos aprovados por Deus, pois nós estamos firmes na palavra, nós estamos firmes na oração, nós estamos vivendo em harmonia com a vontade de Deus.
e muito gostoso numa comunhão com Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus te abençoe. Pensa no que nós falamos nesse estudo, que você possa ser achado aprovado. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal, Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus. Deus te abençoe.